Meus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Malta do YouTube, estamos aqui nesta onda, nesta senda de fazer os 5 episódios por dia. Vamos para o terceiro episódio do A Duas Voltas sobre as eleições de 86, que por acaso têm muita coisa parecida com as nossas que estão a acontecer agora em 2026. Terceiro episódio. Oi? Agora sim, vai. Os 4 candidatos que iriam a votos estavam por fim definidos. A campanha chegava às ruas. À esquerda acotovelavam-se 3 nomes. Pintacilgo tinha avançado primeiro, mas não tinha consigo nenhum partido importante. Zenha tinha o apoio declarado de ANZ e do PRD e o apoio implícito do PCP, que apresentara Ângelo Veloso como candidato próprio. Soares tinha o PS, mas era um PS ferido, com a sua votação mais baixa de sempre. O contraste entre os 2 hemisférios políticos não podia ser maior. Enquanto a esquerda estava dividida, à direita Freitas do Amaral corria em pista própria com o apoio do primeiro-ministro Cavaco e com uma mensagem otimista. Na primeira volta, para cada um dos candidatos da esquerda, o principal adversário eram os seus vizinhos da mesma família política. Aquele que chegasse à frente ganharia o direito a disputar a segunda volta com Freitas do Amaral. Isto, o Freitas do Amaral ser o candidato da direita é quase como nestas eleições quando se cogitou ser o Paulo Portas. Porque o Freitas do Amaral era do CDS. Fazia parte da AD, o PSD e o CDS na altura, a AD original. Mas quem foi o candidato era o Freitas do Amaral, que era do CDS. Isto é, se chegasse a haver segunda volta. Em 2066 fazerem o documentário sobre as de 2026. Não era a democracia, na altura vivia-se a política de outra maneira. Nós temos imagens nos últimos episódios de mares de gente que hoje seria impossível. E aí o Soares é fixe. Eu lembro-me de quando começou a ser lançado a palavra de ordem Soares é ficha, e eu comentar para mim e para os meus amigos, estes tipos são mesmo, isto não é nada, qual é a mensagem política disto? O que é isto? Isto é um disparate. O que nós queríamos era arranjar um slogan que tivesse impacto no público. E eu pensei, será que vai funcionar? Porque o fixe pareceu-me... quer dizer, não é redutor, é o melhor que se pode dizer de uma pessoa, é que ela é fixe. Portanto, é fiel, é séria, mas... Para dizer que alguém é fixe é dizer que ela é fiel, que é séria. Não são de todo 2 palavras que me vêm à cabeça quando se fala em fixe. Achei talvez ao jovem demais. Lembro-me que não aderi logo 100%. Agora ficou. Há alguém, suponho que foi o Barreto, que disse, olhem lá, nós estamos aqui a fazer isto assim, assim. Explicou. E ainda não conseguimos arranjar um slogan que nos agrade. Digam lá, o que é que vocês acham? E há um tipo que é do CDS, um jovem do CDS, muito simpático, aliás, que diz, Soares é fixe. Desmoronou-se completamente a nossa... ao fim de horas, um miúdo entrou e explicou Soares é fixe. De maneira que fomos logo experimentar nos comícios mais importantes. E pegou mesmo, foi uma coisa impressionante. Fórmula maximamente concisa. Ela consta só de uma palavra. Fixe.
e de uma palavra que só tem 2 sílabas. Foda-se, o gajo fazer um discurso bué complexo e super... Está-me a faltar a palavra, super formal para introduzir aqui no meio a palavra fixe. Meu Deus. E é uma fórmula maximamente expressiva, porque a palavra fixe diz tudo o que Verdade, é essencial verdade. saber-se sobre uma pessoa que se candidata à presidência da República. O que é ser fixe? O Dr. Mário Soares, para a grande maioria dos portugueses, é a encarnação do sistema. Do sistema naquilo que ele tem de mais negativo, isto é, de incapacidade de produzir a riqueza, o desenvolvimento e assegurar condições de maior bem-estar e justiça social aos portugueses. Nós temos 500 mil desempregados. Nós temos mais de 100 mil trabalhadores com salários em atraso. E isto não é europeu, porque não existe em nenhum país da Europa. Eu sou, muitas vezes, responsabilizado por tudo o que de mal acontece em Portugal. Mas isso não é justo. Não é justo, nem é legítimo, atirar-se esse tipo de argumentação, porque se Portugal hoje está na situação em que se encontra, e que não é uma situação de desenvolvimento, nem é uma situação brilhante, a culpa é de todos os portugueses. Estamos aqui! A culpa é de todos os portugueses. Ele colocou isto nestes termos. E hoje em dia, se alguém dissesse isto, estava fodido. Hoje em dia, se este tipo de discurso fosse dito num debate, pá, e ainda por cima outra coisa, que é ele fez a passagem direta de Primeiro-Ministro para candidato para Presidente da República. Portanto, o impacto dos últimos anos de governação foi sob a liderança dele, não é? E pá, eu estou a imaginar Montenegro dar uma entrevista em que diz: se o país está assim, a culpa não é minha, a culpa é de todos os portugueses. A malta do PSD, das campanhas da comunicação e o caralho ia ficar toda a gente com as mãos na cabeça e a malta no dia a seguir ia comê-lo vivo. Vai estudar, puto! Está bem, você pode ser do que for. Pode ser do que for. Pois é, eu estou à espera dele. Onde é que ele está? Quem vai fazer mal ao homem? Não! Ah, pronto. Onde é que ele meteu Era o só Portugal para na CE? Para meter isto na miséria que está? Porra, pá! A gente depois fala. Hã? Nós depois falamos. Já falamos, pá! Quando Esta patilha. quiseres, pá! Agora não. Não? Não, falamos normalmente. Então, pá, Portugal na CE, pá, não interessa nada, pá! Agora fala com ele. Fala comigo, viva, está bom? Fica mal. Então, como é que vai isso? Sou Torre! Isso Portugal na CE, o IVA, o que é? Vamos fecharem? Vamos fechar a mim e os outros? Não, ao contrário, ao contrário. Ao contrário? Portugal na CE pode ser a vossa esperança. É porque isto não há em nenhum outro país da Europa. Nós não há, não. Disto assim não há. E ainda falei ontem na televisão. Falou. Como é que você apareceu na campanha da Pinta Silva? Sempre que eu estava ali no bairro chinês e ela Apareceu na campanha da Pinta Silva. precisava de uma casinha para mim, para o meu filhinho. Mas agora está na minha. Ah, sempre esteve. Agora vamos a ver. Nós o que queremos é quem faça qualquer coisa. Exatamente. Está bem? Agora estarmos sempre na mesma porcaria, com licença, não está bem. Este senhor sabe. Tem toda a razão. O Dr. Mário Soares teve uma conversa comigo e disse-me: olha, Por acaso, ver esta malta na televisão, pá, lá está, era outro país, meu. Era outro país. técnicos de sondagem. E aqui mostra o impacto que entrar na União Europeia teve, não é? Na CE na altura. E da opinião dizem que eu tenho um excesso de notoriedade e um excesso de impopularidade. E para mim também, porque eu não vivi estes anos 80, mas nos anos 90 aqui nas aldeias era muito isto. Eu sou de uma aldeia pequenina e esta senhora podia ser a minha avó. Portanto, eu estou com 8% naquela altura. Sondagens. E o que eles me aconselham é que para o combate político eu tenho que arranjar um porta-voz que faça o combate diário e eu tenho que me reservar para um conjunto de intervenções que permitam mudar a agulha, digamos assim. E foi aí que ele me convidou para porta-voz.
Portanto, havia uma estratégia de, não é diluir o António Vitorino, a eterna promessa a candidato do PS. candidato, mas rodear o candidato de pessoas que tivessem um impacto positivo, criassem empatia na opinião pública a favor. Essa foi a única sugestão que veio do estrangeiro, é encontrar pessoas da sociedade civil que sejam muito conhecidas e que tenham prestígio e que digam que o apoiam. O candidato não sou eu. E nós pegámos nisso imediatamente. Medalha de Ouro, Carlos Lopes. E depois os tempos de antena que era o mais entusiasmante, porque era engraçado, era divertido, era criativo, era cinematográfico, era cultural, era teatral, o que quiserem. Levar lá pessoas para gravar e para filmar, inventar quase sketches, e depois havia tempos de antena que tinham um título, como se fosse um filme, com a realização, aquilo tudo. Quais são as qualidades que deve ter um Presidente da República? Isso divertia-nos imenso. Engraçado que hoje em dia os tempos de antena é uma merda que ninguém vê. Ninguém vê. Eu ainda não vi, sei lá, nos últimos anos, eu ainda não vi o tempo de antena de nenhum dos candidatos. Que é mentira, vimos o do Manuel João Vieira aqui em stream. Mas, rapaz, isto o tempo de antena antigamente era o momento alto do dia. Pá, e hoje em dia isto dá antes do telejornal ou depois do telejornal, não sei ao certo. Ninguém vê isto. Era difícil. Eu nunca tinha feito nada que se passasse com isso e aprendi. Mais do que ensinei, aprendi. A pessoa mais veemente e mais determinada foi o António Pedro Vasconcelos. O António Pedro disse, vamos tomar conta disto, isto é uma merda, isto não presta para nada, vamos perder a campanha, vamos tomar conta. E forjou-se esta ideia, vamos fazer uma grande equipa, vamos chamar o Mário Barroso, chamar o Nuno Teixeira, mais um ou dois realizadores. Aquilo cresceu e saiu daí uma proposta. Num país com... Caraca, mas tinha o António Pedro Vasconcelos, que era só tipo um dos realizadores mais conceituados que Portugal já teve a fazer as campanhas. Com apenas 2 canais de televisão e muitos anos antes de existirem telemóveis, os tempos de antena eram vistos por milhões de pessoas. As campanhas apostavam tudo neles e não hesitavam em atacar diretamente os outros candidatos. Quanto ao Dr. Salgado Zenha, acuso de estar a dividir a esquerda portuguesa. É uma roupada baixa, realmente. Se o Dr. Salgado Zenha vai ser um homem que vai ser o próximo a ser queimado pelo Partido Comunista. Não, o Dr. Salgado Zenha? Oh, não, senhor. Não. Entre Soares e Zenha travava-se um combate político aceso. Já Pintacilgo corria cada vez mais por fora, empurrada para a margem. Tinha facilidade no contacto com as pessoas, mas dependia quase exclusivamente da boa vontade dos seus apoiantes. Conta lá como é que é lá em casa. Lá em casa, o meu pai é Soares e eu e a minha mãe somos Pintacilgo. O meu pai ontem, nos meus anos, eu estava lá e eles, mal cheguei a casa, estavam a dizer em quem é que haviam de votar. A minha mãe, eu ainda é Pintacilgo, o meu pai, eu ainda é Soares. Estavam quase os dois para andar à porra e à massa. Eu cheguei ali, não é nada, pronto, é Pintacilgo, somos 2 contra 1 e ele rendeu-se. Parabéns, grande homem. É campanha que vive. Cringe. Pá, mas é isto. Isto de alguma maneira traz-me nostalgia. Eu identifico-me tanto com isto. Mais dos afetos, da proximidade irradiada da pessoa, da candidata. Pintacilgo era uma coisa festiva. Era, como é que eu hei de dizer, os jesuítas misturados com o Bloco de Esquerda. Era assim uma amálgama. Os jesuítas misturados com o Bloco de Esquerda. Era uma candidatura que tinha o grau de improvisação próprio justamente de um movimento feito na base de voluntariado puro e de perspectiva basista.
na verdade, a ideia de uma estrutura central que de cima para baixo impunha ou de alguma maneira estabelecia as diretrizes da coisa, era vista com muito pouca simpatia pela generalidade das pessoas que apoiavam a Maria de Lourdes. E, portanto, o improviso tinha lugar. Estão a ver que mesmo a candidata que corria por fora, esta Maria Lourdes Pintacílego, que era com menos probabilidade de ganhar, visto que ela fez isto para tentar ter o apoio dos generalianos e depois não o conseguiu, mesmo ela, olhem as salas que ela enchia. Olhem as salas que ela enchia. Eu ouvi falar de uma grande candidatura que nestas eleições foi a Gaia, que é um dos que é um dos pontos altos, não é? Como é a população, e que nem uma sala com 80 pessoas conseguiu encher. E é um dos candidatos que está aí no empate técnico para ganhar ou não, por isso. Olhem a diferença, olhem para isto. Uma candidatura teoricamente pequena, olhem para a sala e para a gente que mobilizava. E nós ainda fizemos uma campanha muito na base de sessões de esclarecimento, contacto popular, comícios, volta a Portugal, e muito centrado na personalidade dela, que era, aliás, uma personalidade pouco dada à espetacularidade. Vila Nova de Gaia. Mas eu diria que há uma metade, a primeira metade da campanha é a subir e a segunda metade da campanha é a descer. Penso que todos os democratas, todos os trabalhadores em geral, independentemente da força ou ideologia política que os possa prender, que não devem fugir com o seu voto para a engenheira Lourdes Pintacílego. Não porque não veja nela uma pessoa ideal ou capaz ou competente. Não devem fugir com o seu voto. Mas vejo que neste momento não é a pessoa que está em altura e em condições de poder derrotar os candidatos da direita. É um erro desperdiçar de votos. Porque eu acho que a Pintacílego é que vem dividir a esquerda. Eu acho que a Pintacílego não é por ser uma mulher que não possa estar no poder. Porque as mulheres também devem ter não sei explicar a razão. Um lugar, pois, mas não era isso que eu queria dizer. Mas acho que o voto mais firme que é no Salgado de Senha. Quero afirmar com toda a força que neste momento e face aos 5 anos que se aproximam... Para a esquerda, o eleitorado feminino torna-se num terreno decisivo da disputa. Mesmo sem uma estrutura forte e organizada, Pintacílego é bem recebida pelo povo, em especial entre as mulheres. Na pré-campanha, ela foi uma primeira vez à margem sul. Como sabe, nessa altura, muito dominada pelo PC. Toda essa zona, Setúbal, por ali fora. E ela teve recepções entusiásticas. Passado uns meses. Imagina seres o Coutrinho que teve uma segunda horrível e não seres o português a passar vergonha esta semana. E não seres o português a passar vergonha esta semana. Eixa, mano, não percebi, amigo, desculpa. Já o Ianes tinha, já o Salgado de Senha se tinha apresentado como candidato e, portanto, com o apoio do jornal Ianes. A Pintacílego foi fazer mais ou menos o mesmo circuito à mesma zona. E nunca mais me esqueço que ela chamou-me, parece que estou a vê-la à minha frente. Sousa Castro, nós não temos qualquer hipótese. E eu perguntei-lhe, porque eu não tinha ido com ela essa segunda vez. Tinha ficado por outra razão. E ela disse-me, os votantes do PC que podiam votar em mim estão marcados homem a homem. Pintacílego tinha apresentado a sua candidatura mais cedo, mas agora o PCP reagia. A antiga primeira-ministra era tratada como uma figura simpática, mas irrealista. O voto útil era em Salgado de Senha. Senha, foi perguntado como pode passar à segunda volta com a divisão que há. Nós pensamos que sim, que pode passar, desde que haja um máximo de concentração nos votos, enfim, do campo democrático. Mas é preciso haver uma grande concentração.
Se Maria Luz Pintacilgo não desistir, é necessário que o desequilíbrio de votos a favor de Zenha seja bastante grande. A candidatura de Salgado Zenha é uma candidatura extemporânea, vem muito tarde, depois de um trabalho longo, já realizado. Zeca Afonso, grande Zeca Afonso. E, além disso, penso que tem uma reduzida implantação. É, portanto, uma candidatura forçada. Eu, embora não seja conselheiro de ninguém, muito menos diretor de consciência de ninguém, nem tutor da opinião pública de ninguém, acho que efetivamente há fortes razões, evidentes razões para apoiar a engenheira Lourdes Pintacilgo. Obrigado, Zé. Não quer ser mais, coitado. O debate de hoje, para a maioria dos telespectadores, poderá ser um debate entre dois candidatos concorrentes ao mesmo espaço eleitoral, e eu propunha que nos colocássemos por momentos no lugar de um eleitor que habitualmente vota à esquerda e que se vê agora confrontado com a possibilidade, com pelo menos duas candidaturas. Estes debates foram os debates que tiveram mais impacto de sempre, porque foi aqui que se decidiu tudo. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Possíveis e que está indeciso. Sr. Salgado Zenha, justamente a minha candidatura nasceu porque... Um grupo de 3 pessoas que até eram relativamente próximas uma das outras e de repente estavam aqui a fazer ataques, mas tipo feio. Havia apoio popular de pessoas de todos os partidos, enquanto a sua candidatura nasceu... Gostaria que dissesse aos portugueses porquê. Para mim não está claro porquê. Direi. Gostaria que o dissesse, mas nasceu no momento em que o Sr. Dr. Salgado Zenha aparecia nas sondagens sem qualquer relevo, e 8 horas depois do Sr. Salgado Zenha ter afirmado a sua intenção de se candidatar, o secretário-geral do Partido Comunista Português saudava a sua candidatura. Não vejo que o facto da engenheira Maria Luz Pintacilgo se ter candidatado ou ter anunciado a sua intenção há um ano, ou coisa parecida, lhe tivesse conferido direitos especiais. Morcos, muito obrigado pelo Prime! Numa altura em que os candidatos ainda se tinham perfilado, ter assegurado ou julgar assegurado um direito ao terreno. Não é? Acho que esse ponto de vista não é democrático. Tinha tido em Odivelas uma conversa pedida por um... José Manuel Pureza é o atual líder do Bloco. Alto quadro do Partido Comunista Português, na perspectiva justamente, era o António Abreu, e lembro-me bem, uma conversa muitíssimo cordata, mas em que o António Abreu foi claríssimo no sentido de dizer: vocês estão a cair, estão a ser esvaziados. Era bom que a Maria Luz Pintacilgo tomasse a decisão de desistir para que houvesse uma candidatura que ultrapassasse Mário Soares. É Salgado Zenha, o democrata, que tem condições para vencer as próximas eleições presidenciais. Para a defesa e a vitória da democracia, é nele o nosso voto. Por essa razão, tenciono formalizar junto do Tribunal Constitucional, no próximo dia 23, a minha desistência. A candidata engenheira Maria Luz Pintacilgo coloca-se igualmente a desistência como opção que pode ser difícil, mas é irrecusável perante a superior exigência de não abrir caminho à divisão e à derrota da democracia. Que houve a certa altura uma tentativa de que um dos dois desistisse e uma tentativa de conversações. E nessa altura a Maria de Lourdes recusou isso e de facto tomou. Estás a ver, aqui houve mesmo quem desistisse, um bocado à imagem do que aconteceu, do que estavam a tentar que acontecesse agora, mas a Maria de Lourdes Pintacilgo não quis. A candidatura a sério nunca pôs a hipótese depois de desistir. E a Maria de Lourdes Pintacilgo disse: sim, eu sei que isso está a acontecer, mas nós cá estamos. Prosseguirá mesmo contra um candidato apoiado pelo general Yanes? Acha que eu tenho cara para desistir alguma vez de alguma coisa em que me tenha empilhado? Era um jovem jornalista da RTP. Vieram os debates presidenciais. Eu até estava na prateleira, que é uma coisa que acontecia muitas vezes. Mas a Margarida Amarante puxou por mim e disse que queria fazer comigo. E então eu entrei na campanha
quer no terreno, quer moderando os debates que houve naquela altura. Muito se disse e se escreveu já sobre estes debates, sobre a sua forma, o seu conteúdo e a sua utilidade. Houve quem neles visse uma espécie de combates de boxe ou até o mini-campeonato de futebol com penaltis falhados, golos na própria baliza, erros de arbitragem e tudo mais. A televisão é, de facto, o maior estádio do país. Perante ele, pretendeu-se que de uma forma frontal e igual, cada um destes 4 candidatos explicasse porque que O Sousa Tavares era o galã da televisão naquela altura, dos pivôs. entende que é ele e não os outros quem deve ser o próximo Presidente da República de todos os portugueses. Nos debates com Pintacilgo e com Freitas, Soares apresentou-se solto e contundente. Mas no duelo com Zenha estava em jogo muito mais do que um simples confronto político. O debate com Zenha foi, obviamente, o mais doloroso. De relembrar que Soares e Zenha eram unha com carne. Eles eram super amigos e eram 2 dos ideólogos do PS, e o Zenha sempre esteve mais ou menos na sombra de Mário Soares. E aqui os dois têm hipótese de se degladiar, e aqueles que eram 2 amigos de repente são inimigos. E este debate foi histórico. Pronto, porque era 2 amigos da vida inteira, 2 irmãos da vida inteira. Estás a ver? Então, nós chegámos talvez antes, não sei, o Zenha chegou depois, ele veio logo dar-me um beijinho, dizer: Isabelina, estás aqui, aquelas coisas à Zenha, não? Mas era muito tenso, até porque as pessoas que também estavam com ele eram pessoas que eram do PS, que nós conhecíamos bem, portanto foi ali uma certa tensão, se quiser. Primeiro, enfiaram-me com os candidatos. Eu detesto estar com os entrevistados antes de tempo. E segundo, enfiaram-os os 3 na mesma sala. Eu estava já, tinha entrado o Mário Soares, entrou o Zenha, e o Zenha disse: olá, Mário. Eu disse: olá, Francisco. E ponto final. Eu senti, era o ambiente de cortar à faca. Boa noite, bem-vindos a este 4º debate entre os principais candidatos à presidência da República, Mário Soares e Francisco Salgado Zenha. O debate foi um debate de grande qualidade, aliás, muito bem moderado por um jovem Miguel Sousa Tavares, mas nesse debate o meu tio puxou logo a questão para a definição de ideias e para as divisões políticas. Mário Soares tentou, numa fase inicial, trazer a questão pessoal à baila, mas o meu tio Francisco não deixou. Bem, antes, em primeiro lugar, eu gostaria, como fiz, aliás, no outro debate, de saudar o Dr. Salgado Zenha. Toda a gente sabe que o Dr. Salgado Zenha me acompanhou em muitas lutas, estivemos juntos em muitas circunstâncias e neste momento eu não posso esquecer esse facto. Eu respeito o passado do Dr. Salgado Zenha, mas é exatamente em nome desse passado do Dr. Salgado Zenha que eu penso que lhe devo hoje dirigir grandes críticas. Bem, eu queria responder ao Dr. Mário Soares, se me é permitido, e também e depois também responderei às perguntas que me fez. Isto é um debate que não é um confronto pessoal, pois o Dr. Mário Soares fez referência ao nosso passado. Eu não acompanhei o Dr. Mário Soares, nós acompanhámos um ao outro. Eu lembro que o Dr. Mário Soares... Estão a ver aqui, o Mário Soares diz: ele acompanhou-me. E ele tem o cuidado de dizer: eu não o acompanhei, nós acompanhámos-nos um ao outro. Porque, mas, efetivamente, a grande figura de proa do PS sempre foi Mário Soares. Salgado Zenha, se eu preciso hoje em dia, há muita gente que, se vocês perguntarem quem foi, pá, há muita gente que não sabe. Já o Mário Soares, quem acompanha um bocado a política, toda a gente sabe quem foi Mário Soares. Esteve em Paris até ao dia 25 de Abril, eu estive sempre em Portugal, estivemos sempre em contacto e entre nós houve sempre algumas divergências políticas, o que não obstou a que tivéssemos sempre, digamos, um comportamento fundamentalmente semelhante. Ora, eu acho que a candidatura do Dr. Salgado Zenha é, em primeiro lugar, uma candidatura de visão da esquerda, é, em segundo lugar, uma candidatura fratricida, é, em terceiro lugar, uma candidatura inequivocamente frentista, do tipo frentismo popular, e é, em quarto lugar, uma candidatura imobilista e, ainda por cima, uma candidatura sem projeto político. E o Zenha respondeu: eu não sou seu irmão. Eu não sou nada de seu irmão. Não, eu não sou seu irmão. Creio que a frase é exatamente esta. Eu gostaria que o Dr. Mário Soares explicasse o que é que ele entende por fratricídio. Se porventura se entende que ele é meu irmão, ele não é meu irmão. Não é, nunca foi, nem nunca será. De maneira que esse ponto fica já resolvido. Eu tenho os meus irmãos,
Tenho a minha família e nunca troquei a minha família pelo Dr. Mário Soares, conforme é evidente, como ele tem a família dele. E o Soares foi-se abaixo. No debate e no dia seguinte. Houve um dia ou dois, aquilo magoou muito. Lembro que o meu pai, depois, quando saiu, disse: bem, aquilo foi mesmo doloroso e tal. Portanto, lembro-me disso, não é? Portanto, talvez o debate, do meu ponto de vista, que lhe correu pior. Eu lembro-me de estarmos a ver o debate em minha casa, eu e o Mário Barroso. Estávamos os dois a ver aquilo e, quando o debate acabou, ficámos deprimidíssimos, convencidos de que o Soares tinha sido arrasado. Eu fiquei muito inquieto. Achei que o Soares tinha ficado pouco à vontade com o Zanha, que não tinha tido a mesma acutilância que tinha nos outros debates. No dia seguinte, espanto nosso, Mário Soares vence. Eu acho que se calhar o Zanha foi muito duro, porque ele era uma pessoa dura nessa abordagem, enquanto que o Soares tentou desconsiderar. E para fora passou a ideia de que o Soares era o tipo simpático, era o tipo bonacheirão, enquanto que o outro era rigoroso demais. Se eu voltasse a ver hoje os debates, manteria a minha ideia clara desde então de que ele tinha vencido todos os debates. No entanto, isso não é evidente para toda a gente, porque se descontarmos a troca de ideias e a dimensão intelectual do debate, em termos emocionais ele era mais distante e mais cerebral. E em televisão as emoções são fundamentais. O facto de ele ser introvertido, tímido, de ser absolutamente avesso a populismos e a politiquices e não ter o menor jeito para campanhas de rua, fez com que, efetivamente, ele fosse menos feliz na relação com o povo em geral e, portanto, fosse... My Ninja Style, muito obrigado pelo sub. Vocês hoje resolveram calhou-vos o Prime todos hoje. Veio toda a gente cá dar o Prime hoje. Maltinha, quem tiver aí mais um Prime perdido, é a favor. Sentido como um candidato mais distante. Ia bem. Eram mesmo rockstars. Um político nesta altura... Um político nesta altura era uma rockstar. Olha para isto, olha para isto. Pá, nem o Ventura que move muita gente em algumas zonas, nem o Ventura faz isto. Os mais moderados já era de esperar que não fosse para estes níveis, mas porra, mesmo o Ventura que às vezes junta aquelas multidões, etc. Pá, mesmo eles não são assim. Olhem para o que é que as pessoas vibravam com isto. Ia bem. Percorrer o país é uma prova física extenuante. Todos os dias há comícios, discursos, encontrões, abraços. Mas longe de ficar saturado, Soares parece alimentar-se dessa energia. É espontâneo e alegre no meio da multidão. Está a crescer, até que ao segundo dia da campanha oficial, os fantasmas da crise de 1984-85 vêm atravessar-se no seu caminho uma última vez. Gosto muito de bebidas e de termossos e, portanto, elas davam-me aquilo e tal. Bem, e sempre foi assim. De modo que num dia, numa altura em que eu estava muito baixo, naquela coisa toda das sondagens e daquilo tudo, eu ia fui à Nazaré. E foi um triunfo. E vinha altamente satisfeito daquilo, pusemos em marcha para a Marinha Grande e eu adormeci, como era costume. Vinha a dormir profundamente no carro, quando eu era o primeiro carro, para o carro ali na estrada da Nazaré para a Marinha Grande, por meio daqueles pinhais. Para o carro e parou tudo, não é?
Eu acordei, claro, o que é que está a passar? É que está aqui um tipo que vem aí. E aparece-me um tipo pequenino, ferido, com a cabeça já assim um bocado partida e com um braço assim e tal, que era enfermeiro, segundo ele me disse, muito jovem, e a mulher, doutora, venho avisá-lo, o senhor não vá, porque aquilo está em pé de guerra, a Marinha Grande está em pé, o senhor é morto se o senhor vai. Então. Já muitos de vocês devem ter ouvido falar do episódio da Marinha Grande, e foi aqui que a sorte de Mário Soares começou a mudar a sério e que ele começou a passar dos tais 6, 8% para depois o resultado que acabou por ter. Eu de repente vi-me no meio de uma balbúrdia. Nunca ouviste falar do episódio da Marinha Grande, Mor Cosme, em que Mário Soares é agredido? Na realidade, reza a lenda de que ele nem foi o assessor dele, ou foi alguém da comitiva dele, como nós vimos nas imagens, foi alguém da comitiva dele que foi. Só que o discurso que ele faz depois disto mobiliza toda a gente que os outros são extremistas e que a candidatura moderada da democracia é dele, da esquerda democrática é dele. E é aqui que ele consegue virar a chave e de repente passa de ser o candidato dos 6% a ser o candidato que ganha à esquerda e vai representar na segunda volta à esquerda. Com aquela gente toda a dar pancada, mas com paus. E um tipo que dá uma paulada, não em mim, mas que me ainda bateu aqui nas costas, aqui neste ombro, a paulada, mas que bateu em primeiro lugar num segurança que vinha ali, o chamado chefe Paulo, que ficou todo a sangrar, abriram-lhe a cabeça e que ficou tudo a sangrar. Entramos à bruta, porque nós íamos à bruta, não é também? Entramos à bruta e os tipos abriram-nos a porta, até os tipos da televisão estavam ali, abriram-nos a porta e nós entramos de lufada para aquilo e os gajos diziam, então o que é que acontece e tal? Eu disse, isto é Marinha Grande, não é de Moscou, estes tipos estão aqui ao serviço do Partido Comunista e estão a tentar, eu disse aquilo... E aquilo, atenção, aquilo era esquerda contra esquerda, porque era o PS com o PCP, os comunistas. Isto não é Moscou, isto é Marinha Grande, foi a grande frase que ficou. Me saiu. O povo português pode saber hoje aqui, na Marinha Grande, o que é a violência e o que é o espírito antidemocrático dos partidários de Salgado Zenha e dos partidários de Álvaro Cunhal e de Ramalhiano. Pancaram gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido, mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. Mas aqui não é um grande episódio. Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. Isto é uma das frases mais míticas de Mário Soares. Esta fica para a história. Violência, são dois gajos que começam com o pau a dar umas cacetadas e tem o azar do polícia que protegeu o meu pai pôs-se à frente e os gajos partiram-lhe a cabeça, aquilo sangrou. Mas não foi um dano, não foi uma coisa brutal. E acho que ainda é um gajo que consegue dar uma botada ou um murro ao meu pai e pouco mais. Que sorte que este tipo tem. E que burros que os outros foram. Sim. Aliás, porque estiveram algum tempo de antena com aquilo. Tive O próprio Augusto Santos Silva, que é do PS, diz que sorte que estes tipos têm e que burros que os outros foram. Foda-se, ainda não tinha ouvido isto. Dá uma botada ou um murro ao meu pai e pouco mais. Que sorte que este tipo tem. E que burros que os outros foram. Sim. Aliás, porque estiveram algum tempo de antena com aquilo. Tive
tive a noção que era uma idiotice. Eu percebi, quer dizer, eu percebo, houve terras e cidades que tiveram centenas de despedimentos, que as pessoas andaram a viver na miséria com a política de austeridade, de qual o Soares foi capa. Por isso é que o PS baixou daquela maneira. E havia uma raiva muito grande em relação a isso. Só que isso não serviu para nada, não é? Cenicamente, eu acho que foi um momento importante. Assim como o Ianes, por exemplo, na campanha dele tem um momento importantíssimo, que é quando chega a Évora e soam tiros e ele só pode sair do carro para as mãos da anca. O Soares na Marinha Grande não teve que fazer o mesmo, mas aquilo funcionou claramente a favor dele. Deu ânimo e logo imediatamente vontade de aproveitar. Está-se mesmo a ver. Quando a notícia chegou-nos ao Saldanha, acho que aquilo ocorreu ao fim da tarde, já não me lembro muito bem, chegou ao Saldanha a notícia, o Soares levou uma bofetada, uma chapada no Soares, na Marinha Grande, os comunistas, aquelas coisas. E a primeira reação de toda a gente era: põe na televisão, põe nos jornais, vamos já reagir, vamos contra-atacar. Conseguimos meter as imagens da agressão no tempo de antena que abria com música do filme de Kubrick e com o Soares a ser agredido. Os gajos sabiam que isto era visto por milhões de pessoas, porque lá está, na altura não havia internet, não havia nada, os tempos de antena eram a altura mais direta que os partidos tinham para comunicar com as pessoas, e os gajos conseguem meter logo esta agressão no tempo de antena para fazer o maior buzz possível e as pessoas verem que aqueles gajos que apoiavam o Salgado Zenha, os comunistas, que eram uns selvagens. E a mensagem, pelos vistos, passou. Nunca mais a intimidação. A paz é uma conquista da liberdade. A paz é a vitória da inteligência. Com a paz, podemos confiar no futuro. Em 1980, o Souto disse que o seu apoio ao general Ianes era com o objetivo de derrotar o candidato da direita, general Soares Carneiro. Exato. Mas é que hoje pode prefigurar-se uma hipótese idêntica, em que, para derrotar um candidato PSD-CDS, haja a vantagem em votar no Dr. Mário Soares. Eu pergunto se o seu partido estaria disponível. Isso é menos que provável. Isso, podemos dizer, essa candidatura foi chão que deu uvas. É assim uma expressão usual. Se houver um confronto entre o Dr. Mário Soares, candidato a Belém, e um candidato PSD-CDS... Vai haver certamente o confronto entre um candidato democrático, não é? Enfim, um democrático nacional e um democrático da direita. Esquerda. Não é da esquerda, não é da esquerda. É um candidato democrático, nacional, com uma política democrática e conforme com a Soares, Constituição. Outro candidato também pode ser um candidato democrático. Não, isso aí é o Dr. Mário Soares, com a política atual, é um candidato à direita. Álvaro Cunhal, isto já é antigo, a história do PCP de serem todos fachos. Não é? Isto já é antigo. Álvaro Cunhal dizia que Mário Soares era um político de direita. Eia bem, fogo. É tão bom ver isto. Porra. Meus lindos, foi o terceiro episódio de Duas Voltas, uma série documental da RTP sobre as eleições de 86. Maldinha do YouTube, fiquem bem. Muito obrigado. Amanhã novo vídeo com o quarto episódio. Fui. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim? Por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.